Olá, meu nome é Pedro Lucas e esse é o meu trabalho Relação dos parâmetros de impressão com a rugosidade superficial da resina 3D, um trabalho realizado em conjunto com os professores doutores Luiz da Mota, Luiz Felipe Schneider, Larissa Cavalcante e Juliana Maia. A resina 3D é um material que vem ganhando cada vez mais espaço nos consultórios odontológicos, isso por meio do desenvolvimento de alguns equipamentos necessários para esse tipo de procedimento, como escaneiros de bancada, softwares de desenho e impressoras, desenvolvidos ao ponto de conseguirmos realizar a confecção de restaurações provisórias por meio dessa impressão 3D. Mas para que esse procedimento seja realizado, algumas etapas são necessárias, como o escaneamento das arcadas dentárias do paciente, o desenho da restauração através de softwares de desenho nos computadores, a determinação dos parâmetros de impressão e impressão dessa restauração propriamente dita. A determinação desses parâmetros de impressão nada mais é do que informar para a impressora as informações que ela precisa ter para imprimir essa peça. Dentre essas informações, a gente pode considerar a espessura das camadas de impressão e a orientação, a angulação em que esse objeto vai ser posicionado para ser impresso. Visando as variáveis desses parâmetros de impressão, esse trabalho objetivou realizar uma revisão de literatura para analisar a influência da orientação de impressão e da espessura das camadas na rugosidade superficial da resina 3D. Para isso, foi realizada uma pesquisa nas bases de dados PubMed, Lilac, Cielo, Medline e Google Acadêmico. Essa pesquisa foi feita por artigos em inglês e em português entre os anos de 2022 e 2025, e as palavras-chave utilizadas foram 3D Printed Resin, Layer Thickness e Angulation. Através dessa pesquisa foram selecionados 7 artigos e os resultados obtidos foram os seguintes. Quanto à angulação da impressão, foi constatado que, quando o objeto era posicionado nessa angulação da imagem de 90 graus, os resultados foram os melhores possíveis, com a menor rugosidade superficial apresentada, em comparação, por exemplo, com os objetos que foram posicionados a angulações de 30, 45 e 60 graus, que apresentaram valores que eram parecidos entre si e que eram maiores em questão de rugosidade superficial quando comparados aos de 90 graus. Quando a gente observou a espessura de camada, foi observado que espessuras de 100 micrômetros proporcionaram uma maior rugosidade quando comparadas a espessuras de camada de 25 micrômetros, que demonstraram uma rugosidade menor. Nós concluímos então, através dessa revisão da literatura, que os parâmetros de impressão podem influenciar sim na rugosidade superficial dessas peças de restaurações provisórias, realizadas através da impressão de resinas. A orientação de 90 graus foi a que apresentou a menor rugosidade superficial, enquanto foi constatado também que, quanto menor a espessura de camada utilizada para imprimir, melhores são os resultados, ou seja, menor também a rugosidade. Essas são as minhas referências. Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço.